Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E já vou pedir aqui para vocês deixarem o like e não esquecerem de fazer aquela visitinha lojassombrada.com.br, que está a todo vapor aí na moda feminina. Lógico, continuamos com as nossas camisetas, né, com as estampas que brilham no escuro, elas estão lá, fiquem tranquilos, as canecas estão lá, mas agora a gente tá lançando aí a moda feminina, meninas, vamos lá conhecer, já tem cupom de desconto para vocês, use o cupom MODA e você vai ganhar 10% de desconto na peça que você escolher ou nas peças que você escolher, só vale para moda feminina esse cupom, ok? Aproveita porque ele não vai estar lá o tempo todo, tá? Daqui a pouco ele acaba. Bom, pessoal, dito isso, vamos aos relatos de hoje. E o primeiro relato desta coletânea é este, a proposta de pacto. Já começa com pacto, que a turma gosta de pacto. Então vamos lá ver um de pacto. A proposta de pacto, cuidado com o que pensa. É uma moça que nos conta. Em plena luz do dia, no auge da minha sabedoria de 17 anos... Irritada porque não tinha emprego e tinha que ficar pedindo dinheiro pro meu pai, eu estava andando em uma rua no centro da cidade, indo para sei lá onde, eu não lembro, quando vi, a umas 2 quadras de distância, um hotel que sempre hospedava pessoas ricas, porque ele era realmente muito caro, o 4 estrelas da cidade. Eu lembrei que na cidade se dizia que os sonhos de algumas empresas, inclusive do hotel, tinham feito... os sonhos, eu já tô zureteando, gente. Eu lembrei que na cidade se dizia que os donos de algumas empresas, inclusive do hotel, tinham feito há muitos anos pacto com o demônio para enriquecer. Então eu pensei, por que não aparece essa proposta para mim, hein? O hotel fica numa esquina. Quando atravessei a rua e pisei na calçada do hotel, um senhor começou a andar do meu lado e começou a falar comigo, pedindo informações de um local na cidade. Ele era muito simpático, educado, bem apessoado. Eu estava andando bem devagar, respondendo a ele, e com o olhar longe, ainda pensando na proposta do pacto. Então ele sorriu, como se soubesse o que eu estava pensando, e disse o seguinte: 10 reais por um pensamento. Mas me diz, você acredita no diabo ou em Deus? Minhas pernas chegaram a amolecer. Eu não sei nem como eu consegui continuar trocando os passos. Eu só respondi que eu acreditava que toda moeda tem 2 lados. E ele perguntou: e se um deles tivesse uma proposta para você? Algo que vai te trazer muito do que você quer, bem rápido. Dessa vez, o resto do meu corpo amoleceu. Eu olhei para ele com os olhos arregalados. Eu acho porque ele riu da minha reação. Então ele disse: quando decidir, é só chamar de novo. E entrou no hotel em questão. Quando de canto de olho eu vi que ele passou pela porta do hotel, eu olhei para dentro e ele não estava lá dentro. No hall de entrada, sabe, que era bem grande e não tinha pontos cegos de onde eu estava olhando. Segui meu caminho pensando: vai besta, fica com pensamento à toa aí. Gente, hein? Vai, ó, eu já vi um outro relato de pacto aqui que falava a mesma coisa. A pessoa pensou e o ser apareceu. Mas vamos lá, próximo relato. Cuidado, vigiem com os pensamentos. Pensamentos e atitudes, tá? Vamos vigiar. Próximo relato. A foto. É uma moça que nos conta. Um dia, quando eu tinha 6 anos, eu achei um monóculo. Ai, que legal. Em casa tem. Aquele objeto antigo de formato cônico, onde numa extremidade tinha uma foto e na outra extremidade uma lente de aumento. Aí você põe assim na luz e olha assim, ó. Aí aquela fotinha assim. E na outra extremidade uma lente de aumento para visualização. Era uma foto tirada da porta de uma casinha de madeira. Era uma meia água, medindo cerca de 7 por 3, já bem antiga, pois as tábuas já estavam pretas.
Para vocês que não conhecem entender, nesse monóculinho assim, pequenininho, você abre a bundinha dele, é uma tampinha. Tem aqui a lente, aí ele faz isso, ó. E aqui atrás tem uma tampinha. Aí você tira essa tampinha, a foto que tem ali é praticamente um negativo. Sabe? Bom, vocês lembram de negativo de foto? Que é aquele rolo que você enfiava na máquina, tirava as fotos, fechava o rolo, depois você revelava as fotos e aí eles devolviam para você o negativo, aquele... Imagina um negativo pequenininho, só que colorido, do mesmo jeito que a foto, colorido. E aí, quando você colocava contra a luz, por aquele plástico da tampinha, passava a luz e você olhava na lente de aumento, você via uma foto normal. Era uma foto colorida, só que você tinha que olhar assim. Muito legal. Devia voltar isso como algo vintage, mas eu gostava. Enfim, continuando aqui. Então, dava para ver isso nessa fotinho, né? Cadê? Era uma meia água, medindo cerca de 7 por 3, já bem antiga, pois as tábuas já estavam pretas. A casa era só um cômodo. À esquerda tinha uma corda onde havia um pano velho, encardido, fazendo as vezes de parede. Onde atrás desse pano, tipo cortina, provavelmente havia uma cama. Gente, isso na foto? Bem de frente à porta, encostada à parede, havia uma cama de solteiro, também com um lençol que era branco, mas muito encardido. Tinha uma mocinha sentada nos pés da cama, dava para perceber que acabara de acordar. Ao lado da cama, no lado dos pés, tinha uma pequena mesa e na mesa um rapaz sentado quase de costas para a porta, mas que dava para ver seu rosto. E via-se que ele e a moça eram irmãos e provavelmente gêmeos, pois eram praticamente idênticos, e eles pareciam que estavam conversando. Gente, aonde você achou esse monóculo? Um dia, quando tinha 6 anos, achei um monóculo. Onde? Enfim. À direita do rapaz tinha um fogão a lenha, com um bule e uma chaleira em cima. Um cordão amarrado como um varal na parede do fundo à lateral, com um pedaço de carne ou toucinho amarrado ali, com umas canecas de esmalte penduradas em pregos na parede, algumas tampas de panelas e só. Aquela foto me encantava, pois eu conseguia, não sei como, estar lá. Era como se eu fosse a pessoa que tirou aquele retrato. Havia uma melancolia tão grande. Eu não parava de olhar, tanto que até hoje, com 48 anos... Não, até hoje, 48 anos depois, eu me lembro de cada detalhe daquela foto. Só que a minha avó, quando viu a foto, gritou para minha mãe que aquilo era heresia, que era o fim do mundo e que eu ia para o inferno por estar olhando aquela gente do demônio. Então minha mãe olhou, achou hedionda a foto e jogou no fogo. E me deu uma surra ainda. Apanhei feito gente grande sem saber por quê. Hoje sei que, na mente poluída de minha avó, ela achou que eram 2 irmãos vivendo como marido e mulher. Mas não era. Nunca consegui esquecer aquela foto. Porém, ninguém lembra que isso aconteceu. Minhas irmãs viram a foto, minha prima, minha mãe e a minha avó. Só que todos dizem que isso nunca aconteceu. Gente, não é possível. Será que eu sou esquizofrênica? Peraí, você lembra dessa cena de você ver essa foto, todos verem e a sua avó e a sua mãe dizerem que aquilo era hediondo e jogar fora. Só que hoje nenhuma delas se lembra de ter visto foto de binóculo nenhuma. Será que isso foi aqueles lapsos de dimensão, de tempo? Será? O que era aquela foto? Ai, gente, será que... Efeito Mandela? Falsa memória? Mas que detalhes, hein? Outra dimensão? Será que elas viram a mesma coisa que você viu? Ou outra coisa? Ai, gente, não sei porquê. Não vou pensar que eu tô confusa já. Vai dar um nó na minha mente. Vocês deixem nos comentários alguma coisa. Próxima história.
O que aquele homem queria ali? Eu tô tirando o short aqui, eu tô muito tempo sentada, gente, preciso levantar. O que aquele homem queria ali? É uma moça que nos conta. Em fevereiro de 2019, os compadres da minha mãe e do meu pai, os nomes estão trocados, ok? Lavínia e Max, eles tiveram uma linda menininha, a Ticiane, e os meus pais tiveram o prazer de serem os padrinhos. Por volta do dia 20 de fevereiro, fomos visitar a garotinha, pois até então não a tínhamos visto ainda. A Lavínia e o Max tinham brigado feio, mas estavam juntos por conta da neném. Tá. Chegamos lá na casa às 5:30 da tarde. Eu me aproximei, peguei ela no colo e sentei na rede. Tava calor, então fiquei por lá. Minha mãe, minha irmã, a Lavínia e as 2 outras filhas dela foram ao mercado e eu fiquei em casa com a Ticiane, com meu pai e com o Max. Tava calor, mas mesmo assim tinha sereno. Então eu fui para dentro pegar um cueiro para cobri-la. Entrando pela porta, tinha um espelho enorme que ia do chão ao teto. E na parede do outro lado tinha uma janela que estava aberta. Mas tem um detalhe. Por fora da janela tinha um arbusto de amoras, que era repleto de espinhos. Eu entrei pela porta e olhei diretamente para o espelho. Foi quando eu vi um homem, de chapéu tipo cowboy e uma camisa social preta, rindo muito. Meu susto foi tão grande que eu quase deixei a menina cair no chão. Eu baixei a cabeça e olhei novamente para o espelho. Na minha mente aquilo ia sumir, mas não sumiu. Com medo, eu soltei um "Sangue de Jesus tem poder, tá repreendido em nome de Jesus". A minha mãe voltou e eu fingi que estava tudo normal. Na hora eu não contei para ninguém. Quando estávamos indo para casa, eu contei para minha mãe e para o meu pai e eles aparentemente acreditaram. Uns meses depois, a Lavínia e o Max brigaram, mas assim, de agressão física. A Lavínia jogou as roupas do Max na rua. E os pais do Max falaram com a minha mãe, pedindo a ela que nós fôssemos lá, para tentar resolver as coisas entre eles. Nós fomos. Eu peguei a Ticiane e fui para dentro do carro, com medo de alguma coisa acontecer, né? Eu ouvi gritos e xingamentos de tudo que é porte lá dentro. O Max estava sentado no sofá e do nada ele começou a gritar e se levantou com muita raiva indo em direção à Lavínia. Meu pai entrou no meio e falou para ele se acalmar. Max se sentou e meu pai, quando olhou para o quarto do casal, viu o mesmo homem que eu tinha visto, de chapéu de cowboy, camisa social preta, calça jeans e botina, rindo muito alto. Mas só ele estava vendo. Quando fomos embora, ele contou o que viu e eu falei que eu já tinha visto o mesmo homem. E ele se lembrou daquela noite que eu falei sobre ele. Nunca mais voltamos lá. Esse casal foi e voltou mais de 10 vezes. Famoso casal ioiô. Atualmente eles estão separados. Antes que eu me esqueça, eles eram muito religiosos. A casa era cheia de imagens de Jesus. Como aquela alma entrou naquela casa? Porque não importa quantas imagens você tenha, se aqui dentro não tem, tá? O que importa não é uma imagem, o que importa é o que você tem aqui dentro. É isso que vai definir a energia e a aura que vai estar em volta de você, permitindo ou repelindo as coisas ruins de chegarem perto. Acredito eu. Enfim. Próximo relato. O negócio tava, não sei que se foi mandado, se foi o que é do que é que tava lá, mas tava, né? Fazendo o casal brigar ali. Próximo relato. A mão desconhecida no quarto do meu pai. É uma moça que nos conta. Meu pai é um homem muito estressado, daqueles que briga por qualquer motivo. Um dia ele chegou do trabalho, tomou um banho e foi na cozinha. Reclamou de algumas coisas com a minha mãe, depois voltou e continuou brigando, por motivos que agora eu nem me lembro bem. Então ele foi no seu quarto, que estava com a luz apagada e não tinha ninguém fora ele nesse cômodo.
foi quando ele procurou interruptor para acender a luz, passando a mão pela parede, né, para localizar. Quando enfim ele encontrou, ele sentiu uma mão por cima da sua. Nesse momento ele saiu do cômodo pronto para brigar, achando que uma das filhas, somos em 3, tivesse no quarto e tivesse feito isso com ele. Quando ele olhou para a sala, estávamos nós 3 junto com a nossa mãe lá. Ele, lógico, ficou apavorado, mas contou como se não fosse nada demais. Mas pela expressão do seu rosto, ele tinha ficado com medo. Seria isso algo por conta das inúmeras brigas? Algo que estivesse com ele? Ah, pode bem ser. Pode bem ser. Sabe, sempre onde tem muita briga, principalmente briga boba, por qualquer motivo, não é legal e isso não atrai coisa boa, né? Então, pode bem ser. Próxima história. Viagem no tempo. Eu acho que é um moço, não sei se é moço ou moça. Eu acho que é um moço, mas vamos ver. Eu acredito que haja viajantes do tempo entre nós. Alguém deve ter descoberto uma maneira de controlar o tempo, pelo menos uma parte dele. Esse é um tema que sempre me fascinou desde criança. Talvez seja por isso que tive essas experiências que vou contar. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava trabalhando na cidade de Taubaté, São Paulo, com locução de porta de loja. Eu sou locutor e técnico de áudio há mais de 20 anos. Eu ficava na frente da loja, que é uma casa de carnes, e até hoje, às vezes, presto esse serviço para a empresa. Em um determinado momento, onde eu fazia a divulgação da loja, logo na entrada, eu me viro para o meu lado esquerdo e vejo passar, próximo à calçada de pedestres, um veículo preto, que parecia ser um Fiat Palio. Ele ficou segundos parado no semáforo, com uma mulher ao volante. Ela era loira, aparentando uns 30 anos de idade. Com isso, volto a me virar para a loja, anunciando as ofertas do estabelecimento. No momento seguinte, após o veículo ter passado, segundos depois, olhei novamente e vejo o mesmo veículo, com a mesma pessoa e vestida com a mesma roupa, tudo igual novamente. Levei um susto porque eu tinha acabado de ver aquela cena e segundos depois ela se repetia, como se fosse um vídeo que você retrocede a imagem. Tive que manter a calma, pois estava trabalhando. Fui lá dentro da loja, bebi um copo de água e retomei o trabalho. Eu tive como se fosse uma viagem no tempo, sabe? Ou uma previsão de segundos de algo que aconteceria. Achei muito interessante. Contei essa história para algumas pessoas e alguns youtubers que poderiam me ajudar. E até hoje não tive resposta de ninguém. Se vocês puderem me ajudar com alguma resposta ou me indicar para quem possa me ajudar, agradeço muito. Atualmente, eu e minha esposa residimos em Pindamonhangaba. Mas na época desse outro fato, estávamos em São Vicente, na Baixada Santista. Em um dia normal, no período da tarde, há uns 2 anos atrás, fui ao supermercado que ficava próximo ao prédio onde morávamos. Finalizando a compra, quando já estava voltando para casa, para o apartamento, na verdade, em um percurso que demorava em média de 10 a 15 minutos para chegar, eu tive uma surpresa. Em apenas 5 minutos eu já estava na portaria do prédio onde a gente morava. Eu não tinha corrido e nem andado rápido. Eu estava em velocidade normal, andando devagar até. Mas chegando ao prédio, eu olhava para o porteiro sem saber o que estava acontecendo. Perguntei a ele se estava tudo bem, se teria acontecido algo estranho por ali, e o porteiro me disse que estava tudo bem, como um dia comum. Não tinha como eu ter chegado com essa antecedência em casa. Eu não fiz nada para isso ter acontecido. Parece que eu tive um arrebatamento de minutos ou alguma brecha no espaço-tempo. Foi incrível fazer um percurso a pé que era para ter sido feito de 10 a 15 minutos, acontecer em apenas 5 minutos. Eu estava com 2 sacolas pequenas e não estava com pressa. Realmente, eu viajei no tempo. E a sensação de viajar no tempo é como pular uma cena que fica entre duas. Você não sabe o que fazer quando acontece involuntariamente. E antes de alguns engraçadinhos que ouvirem este relato falar alguma bobagem, já digo antes,
Eu não uso drogas, eu não fumo nada e não consumo bebidas alcoólicas. Que isso sirva para os 2 relatos. Então você viu aquela cena e segundos depois a mulher passou de novo. Será que foi tipo uma falha na Matrix? Alguma coisa assim? Eu não sei, gente. É difícil, não tem como explicar. Já vi relatos aqui no canal, tem relatos desse tipo de coisa, de lapso de tempo. Cena se repetindo, talvez, não me lembro de nenhum específico agora. É que uma coisa acontece, tem aqueles casos onde você fala, nossa, minha mãe acabou de chegar em casa, sabe? Escutei ela entrando, colocando a chave em cima da mesa, ligando o micro-ondas, papapá. E aí, a hora que você vai ver, não chegou ninguém. E aí, minutos, horas depois, de repente, a pessoa chega, faz os mesmos movimentos e aí ela chegou mesmo. Então, eu não sei se isso é uma antecipação, se é o... Eu não sei, gente, eu não sei. Se alguém souber, deixa nos comentários, ok? Próxima história, próximo relato e último desta coletânea. O casal. É um moço que nos conta. Quando eu tinha 6 anos, por volta do ano 2000, 2001, após o falecimento do meu irmão caçula aos 9 meses de idade, meus pais resolveram vir morar no interior, onde já viviam alguns familiares. Meu irmão veio a falecer de maneira bem estranha. Até hoje não tivemos uma explicação plausível para isso. Ele começou a ter uma febre alta de repente e foi assim por 2 dias seguidos. Depois veio uma convulsão, na qual ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. Eu já tinha outros irmãos, mas todos muito mais velhos que eu. Inclusive, uma das minhas irmãs, na época do acontecido, já era casada há mais ou menos 1 ano. Eu não era tão próximo dos meus outros irmãos quanto eu era do meu irmão mais novo, pela grande diferença de idade entre nós. Então, depois que ele, o meu irmão caçula, veio a falecer, eu fiquei muito triste. Ainda mais em um outro estado, outra cidade que eu havia acabado de chegar e não tinha amigos. E por meus irmãos serem bem mais velhos, as brincadeiras já eram outras. Os dias foram passando e eu comecei a notar a presença de um casal, não muito velho. Eles aparentavam ter por volta de 50 a 55 anos. Eu morava em uma casa de 2 andares, com um quintal bem amplo. Parecia uma chácara no meio da zona urbana. Eu sempre via esse casal ao entardecer, mas não dava muita importância, pois eu pensava que eles eram amigos dos meus avós maternos, que passaram a morar na mesma casa que a gente. Como estávamos passando por aquela fase difícil do luto, sempre tinha alguém nos fazendo visita e falando um pouco da palavra de Deus, então eu não dava tanta importância assim para aquele casal. Foi assim por 1 semana, até que certo dia acordei de madrugada e eles estavam no meu quarto, que por sinal eu dividia com outro irmão. Eu perguntei o que eles estavam fazendo ali e eles responderam que eu não precisava ter medo, pois eram amigos e não me fariam mal algum. E foi assim que todas as noites eles começaram a aparecer e eu comecei a ter uma amizade com eles. Eles brincavam comigo, eu desabafava com eles e sempre dizia que sentia muita saudade do meu irmão, que havia falecido semanas antes de nos mudarmos para aquela casa. Até que eles disseram que eu podia acompanhá-los e que eu iria rever o meu irmão. Todos os dias esse casal me chamava para ir com eles, com a promessa de que eu iria ver o meu irmão novamente. Até que um dia um dos meus irmãos mais velhos, que estava jogando bola com os novos amigos, quebrou a janela de casa. Para se livrar da bronca da minha mãe, disse que eu havia chutado a bola e acertado a janela. Até tentei me defender, mas era a palavra de um dos mais velhos contra a minha. E acabei ficando de castigo, sem ter feito nada. Fiquei muito revoltado e prometi para mim mesmo que assim que aquele casal viesse me visitar, eu ia com eles, sem me importar com as consequências, e que seria até melhor, já que eu me sentia sozinho e poderia rever o meu irmão. Por volta das 11 da noite, todos já haviam ido dormir, e não demorou muito para que o casal aparecesse. Perguntaram por que eu estava triste e eu comecei a desabafar. E dessa vez não foi diferente.
Me chamaram para ir com eles. Eu perguntei como que eu ia sair sem que ninguém percebesse. E o velho disse que era só eu fechar os olhos e morder o fio do abajur, na parte em que estava descascada. Eu disse que eu ia me machucar e que ia doer, mas a mulher só respondeu que eu não precisava ter medo e que eu não iria sentir dor alguma. E assim eu fiz. Daí pra frente eu não me lembro de mais nada, pois eu acordei no hospital, com a boca e com as mãos queimadas. Meus pais procuravam uma explicação para aquilo que havia acontecido, mas não acreditaram no que eu contei. Desfecho da história, fui eletrocutado. E segundo o médico, se eu não tivesse sido socorrido a tempo, eu teria morrido. O inusitado é que minha mãe sentiu alguém cutucando ela, dizendo que um dos filhos estava em perigo. Ela achou que fosse um sonho, mas mesmo assim resolveu ir até o quarto mais próximo ao dela, que era onde eu dormia junto com meu irmão de 15 anos, que dormia profundamente enquanto eu estava ali quase morrendo, eletrocutado. Até hoje eu me pergunto como meu irmão não me ouvia conversando com esse casal. Pouco tempo depois, o meu pai, que veio a falecer no início de 2013, ele foi procurar saber um pouco dos antigos donos da casa. E o que ficamos sabendo foi que no ano de 1994, um homem e uma mulher de mais ou menos meia idade, eles foram encontrados mortos naquele local. Não se sabe dizer como eles morreram, mas sabe-se que eles não eram pessoas de boa índole e que sempre estavam metidos em confusão. Gente, esse casal queria matar o menino, mas por quê? Qual que é o gosto dos fantasmas querer matar os que estão vivos? Por quê? Tem alguma coisa? Temos que caçar almas? Ou para enxuriçar, para atazanar? Já tá morto, Deus santo. Vá viver, não, sei lá. Ainda vem continua atrapalhando a vida dos outros. Mas será que foi só isso que esse rapaz viu quando... Olha só, cuidado. E eles eram assim, de boas, amigo, conversava, venha. Olha, gente, cuidado com esses amigos imaginários das crianças, que eles podem não ser tão imaginários assim, tá? E podem fazer as crianças correrem riscos. Então é bom a gente ficar sempre de olho nas crianças, né? E escutar o que elas têm para dizer, tá? Criança não fala só besteira, não, tá? Prestem atenção. Besteira, eu digo assim, coisa sem importância. Prestem atenção nas suas crianças. Bom, pessoal, esta foi a coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!